Álvaro, setembro tivemos a retomada do corte de juros americano, mas de um tom mais duro do Banco Central do Brasil. Quais foram os principais impactos para a renda fixa no Brasil? Então, Carol, de fato foi um mês mais atípico de política monetária, né? Essa abertura do diferencial de juros deveria ser mais positiva para o real, né? Isso deveria trazer algum tipo de fechamento adicional da curva de juros. Mas o fato é que nas últimas semanas, acho que novos fatores do cenário externo e do cenário doméstico adicionaram alguma volatilidade adicional. E com isso a gente teve nas últimas semanas alguma apreciação do real e abertura de curva de juros aqui no Brasil. Então, por mais que essa abertura do diferencial de juros poderia ser favorável, mas por outros fatores externos isso pesou um pouco na marcação a mercado dos títulos de renda fixa aqui no Brasil. Perfeito. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Acompanhe a gente aqui nesse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Estratégias de Renda Fixa. Como todo mês, eu estou aqui com o analista de crédito do BTG Pactual, Frederico Cury. Tudo bem, Carol? Álvaro Frasson, estrategista macro Brasil. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado mais uma vez pelo convite, Carol. Muito bom ter vocês aqui. E esse mês de setembro foi bem tumultuado, já demos aqui um spoiler. O Álvaro já deu aqui, né, alguns pontos, destaques do que aconteceu em setembro. Álvaro, vamos entrar em detalhe aqui para o investidor de renda fixa. Então, assim, a gente começou falando com o primeiro ponto super importante de cenário global, né, que foi o ciclo de corte de juros pelo Fed iniciado no mês de setembro, um corte de 0,25. Né? Acho que foi um corte bastante esperado depois do simpósio de Jackson Hole, onde o Powell ali adotou um tom mais dovish, né, dizendo que o mercado de trabalho de fato já estava, digamos assim, ajudando num ambiente aí, favorável a um possível início de easing da política monetária. Então, foi uma confirmação, né, e não exatamente uma mudança de precificação. Mas o fato é que quando os eventos acontecem, o mercado ele fica um pouco mais convicto de que aquele ciclo de fato ele pode inclusive ser mais extenso, tá? Vale destacar também que novos diretores estrearam nessa última reunião. Foi uma reunião trimestral que é quando os diretores eles atualizam ali o CEP, né, das estimativas de projeção que eles colocam para inflação e juros para final dos próximos anos. E o fato é que o Fed está ficando um pouco mais dove. Tá? Isso pode ter algum tipo de interferência deste cenário de troca de gestão, né, onde a gente deve ter ali a troca, onde se encerra o mandato do Powell, né, e novos diretores já têm se colocado, digamos assim, à disposição, né, para substituí-lo. E é claro que um tom mais dovish agrada quem vai escolher o novo nome. Né? Não à toa, a curva de juros americana já começou a projetar um ciclo de corte de juros mais extenso, devendo encerrar em 3%. Tá? Então, acho que um ponto importante aqui do nosso call, nosso time de análise macro global atualizou o ciclo de cortes para 5 cortes no total, né, ao longo desse ano e do próximo, 3 acontecendo nesse ano. Aí tem naquele formato stop and go, onde você deve ter interrupções no meio do caminho para o Fed observar. Tá? Dito isso, vindo para a renda fixa no Brasil, vindo para macro Brasil e o que impacta aqui na curva, é claro que isso deveria ajudar significativamente a moeda, né, o real, deveria ajudar significativamente as expectativas de inflação e, por consequência, novos fechamentos da curva de juros. Né? Por que a curva fechava antes do ciclo de corte e agora não fecha mais? Porque agora tem outros fatores de incerteza, né? Como, por exemplo, na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas à China de 100%. Isso colocou o mercado sobre bastante risco. A gente está gravando aqui na segunda-feira, e na última sexta-feira a gente teve ali um ambiente de risk-off muito grande nos mercados, dia 10 de outubro, e isso provocado por essa mudança estrutural. E aí você viu que na curva de juros aqui no Brasil, abrindo 15, 20 bases no juro pré-fixado. Mas vale também lembrar que nas últimas semanas o ambiente doméstico já tem piorado um pouco de qualidade no âmbito fiscal.
tá? Porque a gente teve ali a derrota do governo na MP 1303. A gente não sabe ainda, então, como será exatamente a compensação para a isenção do imposto de renda até R$5.000. Isso cria riscos adicionais e isso também se reflete na curva de juros. Tá? Então, aquela postura que o Banco Central teve em setembro, super rock, né, de praticamente não dar muita importância sobre a recente apreciação do real, a recente redução das expectativas de inflação, que poderia ajudar a ter uma melhora de perspectiva nos modelos, o Banco Central preferiu ignorar esse fator e colocar a luz quase que exclusivamente no tema mercado de trabalho e inflação de serviços. Então, o que o Banco Central diz para a gente em setembro? Olha, o mercado de trabalho está muito resiliente. No relatório de política monetária, no final de setembro, inclusive, o Banco Central reviu o hiato do produto para cima, o que é uma consequência desse mercado de trabalho muito forte. E ele disse, em outras palavras, o seguinte: olha, tudo bem que o câmbio apreciou, tudo bem que as expectativas caíram, eu sei que isso deveria impactar a minha projeção de inflação para baixo, mas como o mercado de trabalho está muito resiliente, o meu hiato do produto foi para cima, e aí os efeitos se netaram. Então, a minha expectativa, minha projeção de inflação para o horizonte relevante continua em 3,4, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre. E aí, isso foi um texto que basicamente encerrou as probabilidades, as possibilidades do Banco Central aqui no Brasil começar a cortar o juro em dezembro. Então, o debate agora é se o Banco Central vai começar a cortar o juro ou em janeiro ou em março e de quanto vai começar a cortar. Tá? Então, é possível, assim, o cenário base do banco, corte em janeiro de 0,25. Agora, é possível que o Banco Central só encontre espaço efetivo para cortar em março e de 0,25. E se isso acontecer, ótimo, mostra um Banco Central com autonomia, com independência e credibilidade, o que é muito bom para os vértices médios e longos da curva de juros, mas fato é que isso pode sinalizar algum tipo de dificuldade ou de menos espaço para um ciclo de corte de juros mais forte. É por isso que na curva aqui no Brasil, a gente viu nos últimos 30 dias o mercado sair da precificação de 12,50 na curva de juros para o final do ano que vem para algo entre 12,75 e 13. Tá? Então, acho que esse ambiente de maior incerteza global, o ambiente fiscal do ano que vem talvez um pouco mais tenso, né, com menor qualidade, e um mercado de trabalho ainda bastante resiliente, deram o tom desses últimos 30 dias, e é por isso que a parte curta da curva abriu e com alguma estabilidade dos juros longos. Então a gente entende que é um ambiente muito desafiador e por isso que na última semana de setembro ali para a primeira de outubro os ativos de mais duration não tiveram uma performance tão boa. Excelente, muito bem contextualizado aqui esse cenário macroeconômico. E agora, olhando, né, para o mercado de crédito, como é que isso se refletiu? O que você destaca, Fred? Acho que, Carol, o principal ponto aqui circunda justamente naquele ponto que o Álvaro mencionou com relação ao MP 1303, que basicamente tivemos diversas mudanças, alterações no texto, e ainda assim ainda não temos uma clareza exata para onde vai, vamos dizer assim, a tributação dos ativos, visto que podem ser que surjam novas alterações. O ponto é que o mercado continua, vamos dizer assim, antecipando essa possível tributação, né? E eu acho que o reflexo disso que a gente viu ao longo de todo o mês de setembro foi um fluxo comprador muito intenso dentro do mercado secundário, e eu acho que o melhor exemplo disso, quando a gente pega o IDPCA infraestrutura, que é justamente o índice dos ativos indexados à inflação, isentos de imposto de renda, fecharam com um spread médio negativo, algo que a gente não via desde 2000, há muito tempo atrás, e principalmente concentrado naqueles emissores mais high grades. E por que justamente esse spread é médio negativo? Justamente porque tanto investidores, pessoa física, como a gente inclusive mencionou nos nossos últimos podcasts, como também fundos de investimento de infraestrutura, ainda seguem tentando antecipar
esse movimento de possível tributação para conseguir fazer o maior volume de estoque isento possível, né? E, obviamente, a preferência sempre recai sobre aqueles emissores mais high grades com crédito mais estruturado, muito mais robusto. Então, para vocês terem uma ideia, o spread médio de agosto já estava pequeno, estava bem apertado, estava em torno de 8 bips aproximadamente. Agora, em setembro, acho que assim, fechou praticamente de vez, tanto é que ultrapassou, inclusive, um spread médio nulo para, inclusive, negativo. Né? Então, o que isso quer dizer na prática? Que, inclusive, alguns emissores estão com spread abaixo, inclusive, da própria NTNB de referência. E tudo, esse movimento comprador tão elevado, está 100% concentrado nessa MP que o Álvaro mencionou, que, de novo, acho que ainda tem água para rolar nesse aspecto. E, consequentemente, tanto investidores, pessoas físicas, como fundos de investimento de infraestrutura estão tentando antecipar esse movimento. Então, agora, para a gente ter uma reversão desse spread médio negativo, praticamente agora, só uma oferta sobrepondo a demanda, o que a gente não vê como muita, vamos dizer assim, flexibilidade, até por conta do cenário de juros mais adverso. Então, não são todas as empresas que, vamos dizer, têm uma estrutura de capital forte o suficiente para conseguir absorver uma despesa de juros tão elevada nesse momento. Então, não é algo tão trivial para qualquer tipo de empresa acessar o mercado de capitais. Então, para termos uma reversão desse cenário, é muito mais fácil nós termos uma melhora no cenário macro, justamente por um fechamento das NTNBs e, consequentemente, uma abertura do spread médio, do que, de fato, algum movimento de sobreoferta, como eu mencionei. Né? Então, agora já não está mais tão fácil assim você encontrar papéis no mercado secundários. Primeiramente, achar com spread, vamos dizer assim, acima de zero. Tá? Porque emissores high grades, muitos deles estão tradando com spread negativo. E, ao mesmo tempo, encontrar papéis suficientes, em termos apenas de disponibilidade, de lastro, para conseguir atender toda essa demanda que continua bastante aquecida. Então, agora, o investidor que busca maximizar o potencial de retorno dentro da sua carteira via spread, né, visto que retornos nominais já estão atrativos justamente por conta da Selic mais elevada, agora tem que se reinventar um pouco. Vai ter que tomar um pouco mais de risco em emissores talvez de porte um pouco menor, rating de créditos um pouco menores, justamente para conseguir um spread minimamente mais elevado e às vezes até incondizentes de fato com o risco da empresa. De forma que se o spread de um emissor mais high yield, atrelado a um setor não tão resiliente, está um pouco mais fechado agora, não foi por conta de uma melhora do crédito da empresa. E isso é muito importante, porque muitas empresas, como a gente já mencionou em diversos podcasts passados, estão com o balanço um pouco mais deteriorado, porque estão com uma queima de caixa mais intensa, alavancagem mais elevada, justamente por conta da conjuntura macroeconômica mais adversa. Então é muito importante agora o investidor saber, se for tentar buscar uma oportunidade de potencializar o retorno da carteira por meio de algum papel com um spread mais elevado, tente observar se vamos dizer, a estrutura de capital da empresa não está muito comprometida, muito deteriorada, porque nesse momento é normal, inclusive alguns emissores mais high yields, estarem com spread mais fechado. Tá? Então, assim, você conseguir potencializar o retorno nesse momento pode não ser tão trivial, de forma que se você for abrir mão da segurança, às vezes pode não fazer tanto sentido. Você vai estar abrindo mão de um crédito mais robusto, mais bem estruturado, com um spread um pouco mais apertado, e entrar num emissor que realmente está com um prêmio mais interessante, uma taxa mais atrativa, mas não necessariamente com crédito muito sólido. Então, acho que vale ali só o investidor tomar um pouco mais de cuidado, e aí a gente vai entrar mais para frente na nossa carteira Top Picks, onde a gente faz justamente essa relação. Muitos bons pontos. Vou pegar esse gancho aí agora, Álvaro, para o investidor que está acompanhando a gente, né? Estou olhando para a carteira dele de renda fixa. O que mudou, né? Mudou alguma coisa na estratégia de alocação? O que ele precisa estar atento, né? Como alocar e se ele tem algum ponto de atenção aí também para os próximos meses? Ótimo. Assim, a gente fez já algumas mudanças há uns 2 meses. Primeiro, aliás, a gente fez nos últimos 4 meses, a gente fez 2 mudanças. Acho que, se não me engano, há 4 meses atrás a gente ficou sobrealocado em inflação longa. Então, a gente está bastante convicto de que essa duration longa ela pode ser benéfica na hora que a gente tenha uma piora do mercado de trabalho aqui no Brasil, ou seja, deterioração do mercado de trabalho vai ser interpretado pelo Banco Central e pelo mercado como uma redução da inflação de serviços e por isso a curva vai fechar. Então, você ter mais duration pode ser bom. Claro, com proteção. Então, fazer isso na inflação para a gente é um pouco mais interessante pelo risco-retorno do que exatamente fazer isso no pré. Mas a gente começou a ficar no over-pré também nos últimos 2 meses. Claro, com menor peso na carteira em relação ao que a gente tem de inflação longa.
também com uma pré-fixada longa, pelos mesmos fatores. A gente acha que tem prêmio nesses vértices médios e longos, porque, poxa, o juro ainda está em quase 14% no longo prazo. Isso é o mesmo patamar de juro pré-anúncio do arcabouço fiscal em 2023, quando era precificado um ambiente de bastante incerteza fiscal. Então, a gente entende que há, sim, um espaço para fechamento. Esse espaço virá como? Ao longo do tempo, em razão da eleição? Não. Até pode acontecer, mas a gente não está aqui querendo tradear eleição no Brasil. A gente está querendo tradear essa deterioração do mercado de trabalho, que deve acontecer porque ela é um efeito quase que da natureza depois que você sobe os juros para 15%. Né? Quando você sobe o juro para 15%, quando você tem uma política monetária contracionista, o primeiro efeito é o crédito começar, o mercado de crédito começar a se deteriorar, o que já está acontecendo bastante, depois as empresas começam a perder margem, o que também já está acontecendo. O próximo passo é o aumento das demissões. Né? É o ciclo natural de uma política monetária contracionista. Então, é isso que a gente está querendo operar. Tá? Então, eu acho que é importante também o cliente ter consciência de que duration longa não é horizonte de investimento, é estratégia. Né? Que às vezes o cliente se confunde bastante. Fundamental. Então, assim, o fato de você comprar um título com vencimento em 2030, em 2040, não significa que você vai carregá-lo até lá. É por isso que parte da estratégia também tem que ser feita com títulos públicos, porque aí você consegue ter liquidez na tua estratégia. Né? É diferente do que o Fred faz com a gente, que são plays de mais longo prazo, mais estruturais, focado nessa análise bottom-up que ele faz de, ver a qualidade de crédito e o setor daquela companhia. Isso é um outro caso. O que a gente está aqui colocando é um play tático de curto prazo macroeconômico. Tá? Então, acho que são esses movimentos que a gente quer pegar. Acho que ficar aplicado na curva, né, como a gente está acostumado a falar aqui no economês e no financês, é querer tradear esse movimento de curto prazo no Brasil. Assim que o mercado de trabalho apresentar 2 ou 3 dados consecutivos de aumento de desemprego, com certeza haverá um fechamento na curva de juros. Isso vai ser muito benéfico para quem está aplicado agora. Então, são pontos fundamentais aí para o investidor acompanhar, né? E aí agora pegar o Top Picks, né, Fred? Vamos falar aí do Top Picks. Teve mudança? Imagino que sim, né? Dado todo esse contexto que você colocou aí de oferta e demanda. Então, vamos falar aí. Bom, com certeza, Carol. Inclusive, todas as mudanças de papéis que nós retiramos do Top Picks novamente, 100% por conta de um fim de lastro, por conta justamente dessa demanda elevada por ativos isentos. Então, tanto Brava Energia, linha de Taubaté, Itapoá e a RGE distribuidora, todas elas nós retiramos por uma questão de fim de lastro. Tá? De forma que, inclusive, estamos muito comprados na tese do crédito, permanecem ótimos créditos, mesmo nesse momento mais, vamos dizer, complexo de taxa de juros. E os papéis que colocamos no lugar foram 3. O primeiro deles foi MetroRio, que agora basicamente virou uma outra concessão, um outro risco de crédito versus aquele que a gente viu no passado. Agora, inclusive, um crédito muito mais sólido em relação à concessão inicial que a MetroRio havia adquirido. Então, agora tem um mecanismo de compartilhamento de risco junto com o governo que vai assegurar muito mais previsibilidade de receita para a companhia e, eventualmente, mitigar quebras de passageiro ao longo da concessão que estejam abaixo do previsto e justamente para a geração de caixa da companhia. Então isso vai assegurar uma geração de receita muito mais resiliente para a MetroRio, que antes a companhia não tinha. Ela estava, entre aspas, 100% sozinha na concessão e dependendo totalmente do fluxo de passageiros que estava um pouco mais fraco desde a pandemia. Então, com esse compartilhamento de risco junto com o governo vai justamente suprir essa banda faltante de passageiros para reequilibrar o fluxo de caixa da companhia. Sob uma ótica de créditos, foi muito positivo. Tivemos também um alongamento de prazo da concessão para cima de 2040, então um período muito mais longo para a companhia conseguir trabalhar e perpetuar um fluxo de caixa mais robusto. E também o risco de baixo de execução das novas obras na estação da Gávea, visto que por mais que a MetroRio irá efetuar o desembolso de caixa para esses investimentos, quem irá cuidar das obras será o governo. Então o risco de obra está agora totalmente também nas mãos do governo. Isso acaba tirando um peso para a MetroRio. Então ficou uma concessão totalmente nova, em outras palavras, né? Tanto é por isso que o rating da companhia saiu como AAA versus um AA- que estava no passado, e acho que isso mostra a evolução do crédito, e por conta disso nós optamos pelo papel. O segundo deles foi Eldorado,
também teve uma mudança no crédito em relação ao passado. Agora, finalmente, com o encerramento do litígio que tinha entre JF e Paper Excellence, agora encerrado, temos a JF como único acionista da companhia, e JF leia-se JBS, que é o principal ativo do grupo. Então, por trás temos agora um player muito robusto e muito bem capitalizado, e finalmente com novos projetos de expansão destravados, que antes estavam justamente nesse imbróglio entre acionistas e, consequentemente, não era possível avançar em termos de expansão de novos projetos. Então agora, finalmente, a companhia pode ampliar a sua capacidade instalada, efetuar novos investimentos e até perpetuar uma geração de caixa mais robusta no futuro. E por si só, hoje, no presente, a empresa já é uma ótima geradora de caixa, né? Isso assegura para a gente um maior conforto em termos de métricas operacionais e de crédito, mesmo que uma alavancagem um pouco mais elevada nesse momento, justamente por conta do pagamento da própria participação do grupo JF contra a Paper Excellence, que isso recaiu sobre a Eldorado no movimento estratégico ali de liability management por conta da JF. Isso no médio e longo prazo a gente entende que não deve ser um grande problema, justamente pela geração de caixa robusta que a Eldorado tem hoje no presente, e deve se manter no médio e longo prazo. A única coisa é que a alavancagem de 0,1, 0,2 vezes que a gente sempre enxergou dentro da Eldorado não vai mais acontecer, né? A gente fala que o novo normal da Eldorado a partir de agora vai ser em mais ou menos uma ordem de 3, 4 vezes. Um patamar consideravelmente mais alto, né, do que a gente viu no passado, só que considerando outros players também de papel e celulose, ela na verdade está bem em linha com eles que tradam justamente nessa ordem de mais ou menos 3 vezes. Então, agora sim a conjuntura estrutural de capital da Eldorado está normalizada. Esse é vamos dizer assim, o novo normal da empresa e o comum dentro do setor. Antes só estava nesse patamar porque ela não podia investir por conta dos imbróglios que estavam acontecendo entre Paper Excellence e JF. Agora destravado, mesmo com uma alavancagem mais elevada, novos projetos vão poder ser iniciados, consequentemente, expansão para a empresa e maior geração de caixa. E por fim, SLC Agrícola, também um player muito robusto no setor de agronegócio, é uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil, e não só como destaque em termos de um portfólio bem robusto de ativos por conta das terras bastante eficientes que ela tem, acho que a produtividade dela por si só é muito acima, tanto quando a gente pega em nível Brasil, quanto até nível Estados Unidos. Então isso aí já não é uma particularidade do setor, é mais eficiência da SLC, que é muito eficiente nessa parte de grãos e, consequentemente, a gente entendeu que estava com uma relação de risco e retorno muito atrativa. Esses foram os 3 principais papéis que nós colocamos no Top Picks desse mês. Excelente. Quem quer acompanhar, né, ler o relatório completo, tem o link aqui nos comentários. Passamos por todos os pontos. Sempre muito bom ter vocês aqui para trazer esse conhecimento aqui, esse suporte para os investidores de renda fixa. Investir em renda fixa tem que ser com estratégia, né? Isso aí. Valeu, Carol. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Carol. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.